Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22.603, donde se conclui que são faltantes para a jornada do peregrino 2.964 dias solares. Pois bem, hoje é meu ensaio 17 de abril de 26, onde eu produzi 1.117 palavras. Neste ensaio, no meu processo de individuação, na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, entregamos aqui dois movimentos, uma discussão filosófica psíquica e uma leitura ritualística, gnóstica, psicoastrológica. Essa baseada nos paradigmas de Covey e Sivananda. O que fazemos repetidamente somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma, vou transitar pela tentativa de entender o significado de sonhar com alguma substância onírica do ponto de vista da terapia psicanalítica junguiana e como interpretar esse sonho no contexto da vida, em duas partes distintas. Essas duas partes, e essa tentativa nossa, nós buscamos a ajuda, vamos dizer assim, para o eco, pelo paralelo manifesto pelas divindades planetárias, que nos levam a redundar a própria tentativa do entendimento do significado onírico, finalizando com nossa síntese junguiana dessa discussão. Assim, se o potencial intelectual fica inibido pelo temor que tem de ser rejeitado, isto já não é um problema que está fora, ou que está na sociedade. Ou seja, já está internalizado dentro do ser. Por isso, sua sabedoria intuitiva se manifesta na forma como se relaciona com sonhos, símbolos e experiências aparentemente irracionais. Em vez de descartar como fantasia, começa-se a reconhecer como imagens importantes do inconsciente. Carl Jung sabia que sonhos são cartas que a alma escreve para a mente consciente, revelando aspectos da jornada que precisam de atenção. Na psicanálise, os sonhos funcionam como pontes entre o inconsciente e o consciente. Para entender o significado do sonho, é necessário a amplificação dele, que consiste em explorar mais a fundo os simbolismos daquilo que o inconsciente escolheu para representar uma situação psíquica. Neste sentido, as perguntas que fazemos para o sonho nos permitem explorar o sentido que o símbolo tem para cada um, individualmente. Desse modo, elas facilitam a reflexão e estimulam associações pessoais com as próprias vivências do sonhador. Na primeira parte, usamos o processo de reflexão sobre algumas questões sobre o contexto do sonho.
Comece o seu processo respondendo 6 perguntas. Aqui é legal, né, que a gente criou, por assim dizer, né, um script, né, dessas perguntas, né? E, evidentemente, entendemos, né, que essas perguntas aqui, de forma verbalizada no ensaio, né, elas podem ficar, digamos assim, muito soltas, né? E a gente entende também, né, que havendo essa necessidade, né, do guerreiro alquimista na vida, né, nós estamos aqui, exatamente, através de todos os nossos elementos, né, de troca, né, e principalmente aqui no Facebook e também no WhatsApp, né, não tanto falei bobagem, principalmente no YouTube e no WhatsApp, né, não tanto no Facebook e no Instagram. Então, havendo essa necessidade de tentar fazer esse processo, né, aciona a gente aqui, principalmente através do WhatsApp, né? Está informado aqui na descrição desse vídeo que a gente vai trocar isso com você de forma a te ajudar, né? A fazer nós não vamos conseguir nunca, né, fazer o processo vamos dizer assim, né, de modificação, transformação do outro, né? Então o que a gente faz? A gente pega ferramentas, né? Então a gente entrega ferramentas para que esse outro possa, da melhor forma possível, buscar isso que ele tanto almeja. Gosto muito de uma pergunta que é feita no filme Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela se defronta por uma dicotomia, né? Uma linha que se divide em 2 caminhos. E aí ela pergunta, né? Para onde é que vai dar esse caminho? E agora me fugiu, né? Qual é o símbolo, né, que está respondendo a Alice ali, né? Que o símbolo pergunta, né? Mas vem cá, para onde você quer ir? Aí ela falou, eu não sei, pô. Então, se você não sabe, qualquer caminho serve, pô. Isso é legal pra caramba, né? A gente tem oportunidade, né, de conversar com alguns guerreiros alquimistas, muito poucos, né? E a gente consegue perceber, né? Mas o que você quer fazer? Eu não sei ainda, estou meio sem saber. E esse próprio peregrino que vos fala, né? Muitas das vezes entra nesse processo dicotômico, né? Mas é por aqui, é por ali? Por quê? Porque a gente não fez, né, durante a jornada, né? Ou melhor, não tivemos, por assim dizer, né, hábito, Kova-Sivananda, né, de propiciar, né, de focar nisso, né? Então a vida foi feita muito pro lado de fora. E esse lado de fora, obrigatoriamente, não tem eco interno, né? Tem satisfação interna, né? Porque é para você fazer outra coisa. Então, por isso hoje está tão comum, né, a ideia do viver no automático, né? Então, viver no automático é mais ou menos isso, né? Onde você vai colocando tua energia naquele movimento repetitivo, sem saber muito porquê, né, que você faz aquilo, né? E isso é legal, né? Eu faço um calcinatio, né, que eu chamo, que é um exercício físico com que a carga é o meu próprio estula chareta. Eu faço every day, toujours. Né? Então, minha neta chegou para mim um dia e falou assim, você gosta disso que você faz? Eu falei, não. Ela falou, então por que você faz? Eu faço porque eu me obrigo a fazer isso. Mas por que você se obriga a fazer isso, vô? Eu falei, pois é, né? Há muito tempo atrás, eu fui obrigado lá atrás, né, quando em criança, a fazer algo, né, que naquele momento era propício para os meus pais, né? E eu fiz aquilo, né? Então a prática do exercício físico, condicionado,
a nível até, cheguei até a nível bem elevado dentro desse exercício físico, mas era todos os dias. Era do 1º ao 31 de dezembro. 1º de janeiro a 31 de dezembro. E eu fiz, né? Mesmo sem gostar, né? E fiz. E eu me acostumei, né? E um dia, bem próximo agora, né, do processo de individuação, cara, eu descobri isso, porra. Olha que legal. Estava no automático, mas não estava no automático, por assim dizer, né? Ele estava dentro de um inconsciente, dentro de um self que foi dos meus pais, de alguma sorte, né? Não sei qual dos dois direcionou para aquele movimento. Talvez sim o meu pai, com mais certeza, né? Direcionou para o movimento, né? E eu fiz esse movimento, mas estava lá, cara. Eu tenho, obrigatoriamente, Áries na casa 12. Né? E Áries na casa 12 está exatamente, vamos dizer assim, né? O guerreiro invisível. O guerreiro invisível, ele precisa otimizar o Marte, né, que é o regente desse Áries, na prática condicionada de um exercício forçado. Olha só, cara, que me divaguei um pouco, né, aqui na linha, mas para pensar exatamente a representação onírica, né, que a gente se animou para fazer isso, né? Então, porque esse discurso, né, dessa descoberta, né, que eu pude vir a fazer, fazendo um movimento aqui, outro movimento ali, é desse ano, cara. É desse ano. Né? Então, ou seja, passei quase, hoje eu tenho 22.603 dias. Então, passei 22 mil dias solares sem saber, né, que aquilo que eu estava fazendo era necessário para essa consciência, né, esse orbe, fazer todos os dias dessa existência. Olha que legal. Então vamos lá. Na primeira parte, reflita sobre algumas questões sobre o contexto do sonho. Comece seu processo respondendo 6 perguntas. Primeira, qual o papel dessa substância onírica no enredo do sonho? Segunda, qual a importância que essa substância onírica tem? Terceiro, quais sentimentos surgiram quando sonhou com essa substância onírica? Quarta, essa substância onírica do sonho está em qual local no sonho? Quinta, como essa substância onírica se apresenta? Qual o formato que ela tem no sonho? Sexta, que atitudes tomou em relação a essa substância onírica no sonho? Então, fizemos esse primeiro apanhado de 6 perguntas, né, para poder, de alguma sorte, né, vamos dizer assim, né, preparar o terreno para o processo, né, de entendimento. E é claro, né, que isso não é nada, essas 6 perguntas, não é nada feito assim em 5 minutos, não é múltipla escolha, né? É algo que você está falando aí com o seu inconsciente, né? É o consciente falando aí com o inconsciente. Então demanda um tempo, demanda preparação, demanda talvez até, em alguns casos, né, que a gente gosta de apontar, a revisão, né? A revisão, a busca realmente do verdadeiro significado para essa consciência que está, vamos dizer assim, né, se debruçando nesse processo onírico. A segunda parte desse processo precisa analisar o que está acontecendo na sua vida agora. Por isso, responda essas 7 questões. A primeira, como pode equilibrar sua ética e estética com quem é no seu íntimo? Pergunta difícil, não é uma pergunta fácil. Segunda pergunta, tem conseguido digerir as situações que estão acontecendo ao seu redor? Aqui o sim ou não, ele fica muito pequeno, né? Então, apesar de ela estar propiciando o sim ou não, né, o porquê acaba subentendido, né? Sim, porquê, não porquê, né? A terceira, como você, com a exposição das suas ideias, limite-se, como você lida, né? A ideia do lidar, né, não é mais para ti próprio, né?
mas para o entorno, né? Então, como você lida com a exposição das suas ideias, limites e incômodos? Luta por eles? Ou acaba sempre cedendo? A quarta pergunta: está fazendo escolhas que não te trazem alegria? Sim ou não, também fica muito apequenado a resposta, né? Sim ou não, por quê? Vai dar uma base maior, né, de compreensão para a gente poder fazer o diálogo, né, entre os dois movimentos, né, entre o sonho, entre o inconsciente e o consciente. A quinta pergunta: está vivendo uma vida que te tira o encanto? Mais uma vez, o sim e o não a pequena. Então, o porquê sim, o porquê não. Encorpa. O que precisa amadurecer em você? Essa é uma pergunta também extremamente pontual, né? Que dificilmente a gente consegue perceber, né? Por quê que a gente consegue perceber? Porque essa palavra aqui, o amadurecer, ele vai estar diretamente relacionado a um processo da sombra. A sombra é aquilo que você não permite, né, que se apresente, né? Então, essa pergunta aqui a gente usou dessa forma, né, para trazer uma relação mais, digamos assim, cordial e mundana, né? Não psicológica, né? Não psíquica. É pensar exatamente numa linha de amadurecimento, né? Onde é que eu posso, de alguma sorte, né, me tornar realmente quem eu tenho que ser, né? Isso no processo de individuação é uma grande mágica, né? É onde você faz todos os procedimentos, né, de aceitação das personas, né? De trazer a sombra, né, para, vamos dizer assim, para a luz, né? E poder trabalhar com ela, colocar aí, e de alguma sorte, né, ir permitindo que o ego vá se desinflando, né? De forma que todos esses compêndios naturais do psiquismo, né, possam favorecer a presença do self. Isso é super legal, né? E a sétima e última pergunta, né, dessa parte aí do consciente, é: que parte de você precisa ser extraída para que possa se desenvolver melhor, né? Isso é legal pra caramba, né? Que a gente está aqui hoje, né, numa lua nova, né? Uma lua nova de plantio, cara. É aquilo que você está plantando aí, especificamente no ciclo lunar, né, para 28 dias, né? Mas num ciclo de vida, né, para a tua existência, né, para a tua jornada. E é legal de você pensar, né, o que eu tenho aqui que eu não preciso mais ter, né? Só está ocupando espaço. E, de alguma sorte, ou não sorte, me ocupando com algo que eu podia não fazer, né? Que seria também aquele sintoma que também está muito comum aí nas mídias, né? Que é o procrastinar, né? O procrastinar, muitas das vezes, está também envolvido numa ação que você não precisava mais fazer, pô, mas você está ali preso àquele símbolo, naquela condição, que você ainda não conseguiu se, digamos assim, né, se libertar do ciclo, né? O ciclo terminou. E os ciclos estão aí direto, né? A gente teve a oportunidade de fazer aqui um ensaio, né, mostrando exatamente viver a vida de acordo com os vários ciclos, né, que nos permeiam, né? E aqui a gente faz uma grande afirmação do Kant, né? Segundo o imperativo categórico de Kant, deveríamos agora viver de maneira que nossas ações e suas consequências fossem tais que não veríamos problema em encará-las infinitas vezes. Então trouxemos o Kant aqui para dar, vamos dizer assim, né, uma amalgamada nos dois compêndios, né, de perguntas, né, que a gente pudesse olhar o inconsciente, olhar o consciente e entender exatamente que eles estão precisando se comunicar para que haja, por assim dizer, né, o coniunctio,
né? A união, né? E aqui o Kant, ele extremamente, vamos dizer assim, incisivo, né? Eu vou repetir, deveríamos agora viver de maneira que nossas ações e suas consequências fossem tais que não veríamos problema em encará-las infinitas vezes. Né? Então, há que existir uma consciência maior para as ações e a compreensão que essas ações terão, por assim dizer, desdobramentos, que redundarão em consequências, e que essas consequências sejam oriundas da ação, mesmo que, em alguns casos, elas se desdobrem de tal forma que você não consiga, por assim dizer, né, alinhar o movimento inicial da ação, né? Porque ele se desdobrou em outro, não é mais a sua ação. Mas enquanto esteja em você, que você possa, por assim dizer, né, entender e fazer isso infinitas vezes, que seria, né, o imperativo categórico do Kant. Né? Então, se sentir dificuldade nesse processo, não se furte a acionar o sistema de consultas online ofertados aqui na descrição desse vídeo. Cada um de nós está sentindo, à sua maneira, como este tempo pede mudança. Seja no trabalho, nas relações, nas escolhas ou nas aspirações mais profundas da alma. Algo se move. As divindades planetárias têm uma contribuição preciosa a oferecer nesse momento. E trazemos hoje aqui, né, um movimento de duas divindades, né? Estamos trazendo o Mercúrio e estamos trazendo o Plutão, especificamente num aspecto de trígono. Né? Então, nos debruçamos sobre esse movimento para trazer a contribuição dessas divindades. O olhar de Mercúrio-Plutão é um olhar de acuidade, que, com olhos de raio-x, penetra intensamente a essência das coisas, indo das superfícies, indo além de superfícies e formas. Existe um gosto pelos ditos assuntos tabu, um apreço por aquilo que, em geral, as pessoas evitam falar abertamente. Segredos, sexo, psicologia, morte. O olhar plutoniano envereda por dimensões que não são estimuladas na convivência social ou em conversas amenas. A percepção se centraliza nas sutilezas, naquilo que não está sendo dito, nos segredos e com um imenso gosto pela investigação. Mergulha fundo e não descansa até desvendar o mistério oculto ou a falha fundamental. Tem, acima de tudo, uma imensa capacidade de diagnóstico, pela própria capacidade de reconhecer sintomas. Pode haver também uma aptidão para fazer as pessoas contar seus segredos. Isso porque, com esse aspecto, costuma ser alguém que ouve os outros, que tem uma opinião muito concreta a respeito de tudo, o que não significa que necessariamente a imita. Luís XIV, o Rei Sol, possuía esse aspecto e era um homem que sabia usar a pouca palavra como uma forma de exercer o seu poder. Sua observação mais famosa foi: o Estado sou eu. Nada poderia ser mais energético. Retomando, nada poderia ser mais enérgico e, ao mesmo tempo, tão eloquente. Ele era conhecido por responder com um sonoro "verei", após ouvir solicitações. Muito provavelmente, Luís XIV
já sabia exatamente o que ia fazer, mas faz parte do jogo plutoniano. Manter o segredo, criar uma aura de suspense, como uma forma de criar expectativa nas pessoas e mantê-las sob controle. Como Saint-Simon escreveu, Sua Majestade se acentua com a escassez de suas palavras. A nossa síntese junguiana é, se aceitarmos que há padrões arquetípicos, dialogar com o inconsciente através de mitos, símbolos e sonhos, como Jung sugeria, não é aprender algo externo, mas ativar predisposições internas, como acender um circuito. A nossa leitura ritualística gnóstica psicoastrológica de hoje é regida pelo Senhor do Tempo Pessoal, Mercúrio, vibralizando a área da vida representada na casa 2 da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número 22, o número de mestre do espaço terrestre, com irradiação da lua nova vermelha, energizando o chakra raiz ou básico, o Muladhara, o ponto de ligação do corpo físico, o Stula Sharira. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação, no viés junguiano, é claro. E, extraordinariamente, por um ofertamento temporal, a conjunção Saturno-Netuno em 0 graus de Áries. Um movimento que não mais se repetirá por 170 anos. E como a gente vem falando, né, a gente vai continuar fazendo esse ofertamento que com muito carinho, né, com muita energia interior, nós produzimos, né, para assim dizer, ajudar, não é facilitar, não, é ajudar no sentido de quê? Da disponibilização da ferramenta para o guerreiro alquimista que se sinta de alguma sorte atraído por esse movimento, né, para que ele possa, né, dar, vamos dizer assim, o salto dele, um salto que nesse orbe não mais se repetirá por 170 anos, enquanto energeticamente os 2 planetas estiverem distando 5 graus. Que nós aqui, né, produzimos em 2 frentes distintas, a casa dessa ocorrência e a identificação com o ascendente, disponível ambos os movimentos, né, tanto o plano prático como a conjunção, através do WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião, mas não esquece de adicionar o WhatsApp, que também estamos disponibilizando em PDF, pelo valor simbólico de R$ 11,18, o método terapêutico para a psique. Aquele ali, ó, o frontispício dele está lá atrás, ó. Para, em contexto terapêutico, acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio. Lembrando em tempo que você pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online ofertados aqui na descrição desse vídeo. Lembrando ainda, né, que o @tempo negativo 2567 está ali paradinho, né, no Instagram e no Facebook. Você nos vê no próximo vídeo.